Senhores, bom dia. Inicia-se nesse momento a 11ª edição do projeto Segurança Pública em Foco, com o tema Violência nas Escolas, providências atuais para o enfrentamento. Informamos que essa solenidade está sendo transmitida no canal oficial do CNMP no YouTube. Compõe a mesa de debates o conselheiro do CNMP e presidente da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, Jaime de Cássio Miranda. O conselheiro e presidente da Comissão da Infância, Juventude e Educação, Rogério Magnus Varela Gonçalves. O doutor Romano José Carneiro da Cunha, diretor de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para a abertura do nosso evento, tem a palavra o conselheiro Jaime de Cássio Miranda. Muito bom dia, senhoras e senhores. É um prazer enorme para o Conselho Nacional do Ministério Público recebê-los nesta manhã para tratar de um tema de extrema importância, que nos aflige há muito, não é um tema novo. Com certeza os nossos palestrantes falarão a respeito disso. Porém, a gente tem uma preocupação dos últimos 3 meses que isso se agravou de uma forma talvez até exponencial. Existem alguns locais que a gente sempre entendeu como lugares sagrados. A nossa casa é um lugar sagrado, o templo, na nossa religião, é um lugar sagrado e a nossa escola é um lugar sagrado. Quando esse lugar sagrado sofre qualquer violência, a gente tem que ter pronta resposta. O Estado tem que falar para a sociedade o que ele está pensando a respeito disso. Como a gente faz isso na casa da gente, como o líder espiritual faz isso dentro da igreja dele, e como o diretor de escola também faz isso na sua unidade de ensino. Em cima dessas preocupações é que nós fizemos o evento de hoje. Eu gostaria de ler o nome de todos aqui, até para poder destacar a preocupação com todas as instituições que estão presentes. Segurança Pública, Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial, que são os temas da comissão que presido. São temas que a gente não resolve sozinho. A gente só resolve esses problemas quando a gente unir todas as forças da sociedade. A gente tem que trazer para conversar com o Ministério Público, o Judiciário, o Executivo, o Legislativo, as escolas, academias, as forças policiais, as forças armadas, a sociedade civil. A gente tem que chamar todo mundo. Se a gente não tiver uma união, a gente não consegue avançar. E o exemplo disso é a situação que a gente se encontra ainda hoje. Por que a gente andou pouco? Porque talvez faltou essa sinergia entre essas instituições. Eu vou pedir para quebrar um pouco o protocolo e sintam-se todos por nós cumprimentados, quem está aqui presencialmente, quem está virtualmente, que eu queria já ir direto para o nosso tema. Eu queria já fazer a apresentação do Dr. Romano Castro, e depois do Dr. Romano Costa, e depois, na sequência, do Dr. Varela, Rogério Varela, que é conselheiro nacional do Ministério Público, que muito nos honra também com a sua presença aqui, e que preside a Comissão da Infância, Juventude e Educação. Comissão essa diretamente ligada ao tema que a gente discute hoje. E, além de ser também o presidente dessa comissão, também é o ouvidor nacional. Mais um tema que o liga diretamente a isso. No final, eu cumprimentarei as pessoas que aqui nos prestigiam e as suas instituições. E vou passar de imediato a leitura do currículo do nosso convidado, para que ele nos brinde com as preocupações que o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem com esse tema da violência nas nossas escolas. Dr. Romano José Carneiro da Cunha Costa, delegado de Polícia Especial da Polícia Civil de Pernambuco. É diretor de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça
e Segurança Pública. Graduado em Direito pela Unicap em 1996, pós-graduado lato sensu em Direito Público pela Universidade de Potiguar em 2007, tem curso de altos estudos em Política e Estratégia da Escola Superior de Guerra em 2009, é especialista em Inteligência de Segurança Pública e Crime Organizado e é mestre em Ciências Policiais, Criminologia e Investigação Policial pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Confesso que resumi o currículo do Dr. Romano Costa e já adianto também que resumirei o currículo do Dr. Rogério Varela, que nós queremos realmente é ouvi-los. Desta maneira, eu passo agora a palavra ao Dr. Romano Costa. Por favor. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite e cumprimentar o Dr. Jaime Cássio Miranda, Conselheiro Nacional do Ministério Público, em nome do qual eu cumprimento todos os promotores, todo o corpo do Ministério Público Nacional. É um grande prazer e oportunidade estar aqui com os senhores. Gostaria também de cumprimentar todos os policiais aqui presentes, né, que tiveram essas últimas semanas bem aceleradas, né, enfrentando essa crise que aconteceu no nosso país. É importante, para falar sobre violência nas escolas, a gente tem várias perspectivas. Naturalmente, eu, como delegado de polícia, vou falar sobre a perspectiva do Ministério da Justiça nessa coordenação das ações. Mas não tem como nós não também falarmos como professores, como a gente também não tem como falar como pais, porque isso não afeta uma camada da sociedade, isso afeta toda a sociedade brasileira. E a complexidade do problema gera uma necessidade de que a sociedade toda se una para discutir, compreender e buscar soluções duradouras para o enfrentamento a essas perspectivas. Dentro dessa perspectiva, já colocando que o problema dos ataques à escola não é um problema só de segurança pública. Quando a segurança pública age, é porque toda a sociedade já falhou. Então, nós somos a linha de frente. Nós não podemos pensar que a solução será a segurança pública. A solução está muito anterior à segurança pública. Mas nós fazemos parte dessa solução e agimos e vamos continuar agindo, buscando, né, as causas do problema. Quais são as causas? A gente, como o doutor Jaime colocou, a gente tem um histórico que não é um histórico agressivo, contínuo, sistemático, e a gente viu que esse ano houve um aceleramento, um contágio nacional em relação a isso. Quais são as causas disso? Quais as causas da radicalização das nossas crianças na escola? Isso, infelizmente, eu não tenho a resposta. Nós temos que estudar isso. É um fenômeno muito novo, que tem que ser estudado sobre várias perspectivas, dentre as quais a policial, dentre as quais a de segurança pública. Então, na verdade, nós temos que entender o que está ocorrendo. Eu vou dar uma fotografia aos senhores e senhoras dentro do que foi coletado, dentro do que foi observado, dentro do que foi das ações de segurança pública no sentido lato sensu. Mas a gente tem que compreender o que está ocorrendo, que ainda nós não compreendemos com a profundidade necessária para se conseguir achar as causas. A gente tem que saber também que onde a família está errando, né? O que está ocorrendo com nossas famílias? O que é que está ocorrendo com a família que tem um menor que é apreendido pela polícia e que na casa dele tem bandeiras nazistas e o pai não sabia? O que é que está acontecendo? Nós, como pais, nós temos que dar limites aos nossos filhos. Nós temos que fiscalizar nossos filhos. Porque antigamente, doutor Jaime, quando a gente estava dentro de casa, a gente estava sob o controle dos nossos pais. Hoje você está dentro de casa e você está no mundo. E a gente precisa fiscalizar esse mundo, que não é um mundo que é só ruim, mas não é um mundo também que só é bom. Então a gente precisa controlar os nossos filhos. A gente precisa entender também quem é o agressor. Precisa estudar profundamente sobre várias óticas, sobre várias visões.
qual é o perfil do nosso agressor? A gente tem um perfil geral na casuística mundial, né, em relação a isso. Nós temos um perfil empírico de tudo que a gente observou nessas últimas semanas, mas a gente precisa aprofundar esse estudo. E esse não é um estudo só no âmbito policial. A gente tem que observar também os aspectos psicológicos. Antigamente, os bullies, na minha época, os bullies na escola eram resolvidos de outras formas. Não sei se era positivo ou negativo, mas era resolvido. Hoje, o que a gente vê é que, muitas vezes, são problemas que não são resolvidos e vão se acumulando até a última gota, né, cair no copo e o copo transbordar. Então, nós temos que estudar também sobre essas perspectivas. Nós temos que estudar também qual é o papel da escola. A sociedade vem mudando, vem acelerando muito os processos de mudança. E a escola, no meu entender, uma visão minha, não cabe à escola educar o filho. A educação é feita na família. Cabe à escola, sim, passar conhecimento, né, ajudar no processo de educação, de amadurecimento psicológico, mas nós temos que definir, saber qual o papel na escola, por exemplo, em relação ao bullying. Quais os protocolos nós temos que agir. Não dá para a escola, não, eles se resolvem. Não resolvem. Né? A gente tem que estudar isso e ter bem definido o papel da escola. Né? Para que a gente possa, como pai, deixar nossos filhos na escola e ter uma serenidade do que está acontecendo na escola. Né? E temos também que observar sobre a perspectiva da vigilância e prevenção. Né? Quem foge de todos esses filtros, onde há falhas em todos esses processos, é necessário a vigilância e a prevenção para que haja detecção e haja uma ação rápida estatal. Aqui, caros amigos, é segundos. Em segundos se vai ter êxito ou em segundos não vai ter êxito. Então, a gente percebeu muito nessas últimas semanas e a gente vai aprofundar mais à frente sobre essa perspectiva. Na perspectiva policial, a gente tem basicamente a perspectiva ostensiva, que as polícias militares, os corpos de bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal, enfim, todos os órgãos que possuem OSTEFISEB fizeram um brilhante trabalho de estudo, de construção de protocolos, de prevenção. Já vêm fazendo isso, já vinham fazendo, acelerado todos esses processos. E também, e aí eu vou aprofundar um pouco mais a perspectiva investigativa. Como nós conseguimos frear esse movimento que estava acontecendo? O Ministério da Justiça tem uma boa prática chamado CyberLab, um laboratório de cybercrimes, que é um laboratório que foi construído. Eu tive o prazer de iniciar a montagem em 2016 nos Jogos Olímpicos, que ele tinha uma visão justamente preventiva de evitar que acontecesse determinadas ações dentro dos Jogos Olímpicos, e a gente trouxe em 2017 essa visão para o Ministério da Justiça. E o nosso CyberLab tem boas práticas já atuantes há anos em relação a isso, que eu também vou demonstrar aqui para vocês. Ele já tem um know-how de coordenação e de integração, principalmente das delegacias de crime cibernético, com várias operações em andamento, operações nacionais, operações e até mesmo internacionais, com participação de vários países e várias polícias. A concepção do CyberLab não é uma concepção de realizar inquérito, de fazer investigação, mas sim de assessorar a investigação, porque eu, quando era subchefe da minha Polícia Civil lá de Pernambuco, eu tive o prazer de criar a Delegacia de Crime Cibernético. A gente criou num dia que uma semana estava lotada a delegacia. Já não tinha espaço para nada. Por quê? O crime hoje, ele passa pelo mundo virtual. Então, temos também que, no âmbito das polícias judiciárias, criar cultura investigativa no cybercrime, no espaço virtual. E o CyberLab também desenvolve isso, apoiando as delegacias, apoiando investigações e realizando também capacitação para os operadores, né, que trabalham dentro da questão dos crimes cibernéticos. Quando o problema se instalou mais aceleradamente, a gente teve, inicialmente, alguns grandes desafios. Primeiro, a ausência de protocolos. Nós trabalhamos, infelizmente, o Estado brasileiro
né? E eu posso ter até a ousadia que isso não é um problema só no Brasil, é um problema do mundo. Nós trabalhamos em ilhas informacionais, cada um na sua caixinha, pensando no seu problema, que já é grande demais, então você não consegue olhar as caixinhas do lado. Você foca no seu papel. Então, cada delegacia tinha a sua visão, tinha seu aspecto operacional, e a gente precisava ter protocolos unificados de ação coordenada nacional. Então, foi o primeiro grande desafio. Estrutura deficitária, né? A gente sabe que, dependendo do estado, né, as delegacias têm um contingente muito pequeno investigativo. Muitos poucos softwares no estado da arte. Então, as polícias não conversam entre si, né? Muitas vezes a integração ela é uma integração pessoal e não institucional. Então, eu conheço promotor tal, eu conheço delegado tal, eu vou ligar e vou conseguir. Se eu não conheço, eu não ligo, porque não há uma integração institucional. E a questão também da exposição de técnicas. Nós tínhamos duas grandes preocupações. Primeiro, a gente tinha que unificar todo o protocolo de ação investigativa. E nós não poderíamos divulgar esses protocolos, porque a gente percebeu também que uma característica é que a divulgação ela tanto gera o conhecimento para evitar que nós realizarmos, né, as nossas ações, os menores vão saber como a gente está agindo, como também há uma certa fomentação de querer afrontar o Estado. Então, a gente tinha muito essa preocupação também, né? E isso, logo no começo, a gente via algumas emissoras de televisão dizendo que não ia divulgar. Foi muito positivo, a gente tentou propagar isso dentro da imprensa, porque a gente tem que saber o que a gente tem que divulgar, tem que ter uma visão mais técnica do processo de divulgação. E aí, quando aconteceu o ataque da Blumenau, o ministro da Justiça, como nosso secretário nacional de Segurança Pública, agendou uma reunião, pediu um planejamento operacional para nós, e nós concebemos a operação, né, Escola Segura. Essa operação, como eu já disse, havia já um tratamento anterior. Nosso Cyberlab, por exemplo, em 2021, ele realizou 33 comunicações a 16 estados sobre possíveis atentados às escolas, e isso numa parceria que a gente tinha e tem com o governo americano, com as plataformas digitais. Então, elas comunicavam imediatamente e nós rapidamente agíamos para evitar a situação. Também trabalhamos muito com suicídios, também, com informações das plataformas digitais de menores ou adultos que estão se comunicando com a sociedade através das redes, dizendo que vai suicidar. Então, a gente age muito com o Corpo de Bombeiro para evitar a situação naquele momento. E em 2021 tivemos 33, em 2022 tivemos 80 comunicações para evitar essas situações. E em 2023, né, até março, a gente tinha já 16 comunicações, e com o fato de Blumenau foi um divisor de águas, né? Nós percebemos que os ataques que aconteciam no Brasil, que já tem um largo histórico, que eu não vou me detalhar em razão do tempo, mas há um largo histórico, mas muito espaço, né? Um ataque aqui, depois de meses, depois de anos, enfim. Enquanto que a gente viu que o processo estava se acelerando, estava diminuindo o tempo entre os ataques. Então, o alerta vermelho se levantou e nós discutimos, né? E com o ataque de Blumenau, nós percebemos o efeito contágio, que estava havendo uma proliferação nas mídias sociais gigantes, de menores se colocando, que iriam fazer o ataque, principalmente no dia 20, né, que era a comemoração dos ataques de Columbine, como também comemoração do aniversário de Hitler. Então, nós percebemos que tínhamos que fazer uma coisa, tínhamos que estancar o efeito contágio, né? Então, através da Operação Escola Segura, nós planejamos com toda a área de segurança pública do país, fizemos reuniões com todas as delegacias de crimes cibernéticos, com todas as delegacias de criança e adolescente, fizemos reuniões com toda a inteligência da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, da Polícia Civil, enfim, todos os órgãos de segurança pública. Temos que ter uma ação coordenada, não dá para cada um fazer a sua parte.
não dá também, como era uma ação preparatória no mundo virtual, o mundo virtual não tem fronteiras, né? Então não dá para eu investigar aqui no Distrito Federal um caso que está sendo investigado pelo Ceará, pelo Amazonas. Não dava para fazer isso. Então a gente precisou ter uma coordenação para que a investigação não tivesse retrabalho, haja vista que a demanda foi gigante nessas semanas. Como as ocorrências eram tratadas? As ocorrências elas eram tratadas individualmente, né? Cada delegacia fazia o seu, cada polícia agia. E a gente propôs para todas as polícias uma coordenação, criamos uma tabela, socializamos essa tabela online, em que eu, antes de iniciar a investigação, eu olhava se aquele perfil que eu ia investigar já estava sendo investigado por outra polícia, para não termos retrabalho e para também termos eficiência nas nossas ações. Tivemos algumas boas práticas no decorrer. Foi um planejamento inicial que ele foi, nas semanas, se aperfeiçoando, crescendo, evoluindo, né? Nós já tínhamos trabalhávamos com alguns softwares, trabalhávamos com alguns parceiros privados, tivemos uma grande ajuda da SaferNet, né, que nos propiciou um canal especializado de denúncia. Também tivemos uma reunião com o Disque 100, que também articulou todas as denúncias sobre essa temática, ia só para um canal, né, que era tratado de forma coordenada por toda a polícia no país, para a gente evitar justamente o retrabalho. Claro, havia uma denúncia que era geral, vai ter um ataque na escola tal. O que é que eu vou fazer com isso? Tem como investigar? Se não tem, vamos acionar o ostensivo para, pelo menos, ele saber que ali há uma notícia, né? Então, criamos protocolos internos para repasse dessas informações e que essa informação chegasse lá na ponta, que é efetivamente onde ela precisa chegar. Claro, grande parte do trabalho era manual, então a gente precisava de gente. O ministro, no primeiro momento, anunciou 50, mas a gente viu que 50, no primeiro momento, foi legal. A gente terminou com quase 4.000 policiais, porque o escalonamento, quando a gente criou o portal de denúncias, chegava a mais de 1.000 denúncias por dia. Como é que 50 vai fazer? Então, a gente foi aprimorando, crescendo, evoluindo, coordenando e aumentando, né, o efetivo para que a gente pudesse ter mais eficiência. Também percebemos que temos algumas falhas do ponto de vista estatal, em especial falta de investimento em determinados locais das polícias. E que a gente precisa, nesse segundo momento, começar a tratar, né, e buscar caminhos para melhorar essas deficiências, para aumentar a nossa ação. E a necessidade de aperfeiçoar a metodologia de coleta e análise. Essa necessidade foi diária. Diariamente, nós mudávamos, aprimorávamos a metodologia, crescemos com os nossos erros, evitamos retrabalho, até que o trabalho começou a fluir de forma muito positiva e muito eficiente. Essa metodologia, ela também passa naturalmente pela participação, pela mobilização, né, das polícias, né, a reação e mobilização das polícias, mas também das plataformas digitais, né? A gente viu, já tínhamos esse diagnóstico de algumas dificuldades. Eu sou velha guarda, doutor Jaime, e eu acho surreal, né, uma determinada empresa, seja lá qual for, dizer que não cumpre uma ordem judicial. Eu acho isso surreal. Na minha cabeça, eu não consigo compreender isso, né? E também não consigo compreender, na reunião que tivemos com algumas plataformas, doutor Moacir estava e também fez uma participação brilhante lá na reunião, uma plataforma dizer, não, eu não considero que colocar o perfil, o menor, criar um perfil e colocar os autores do massacre de Columbine, eu não acho que isso é apologia, eu acho que isso não tem nada a ver. Quer dizer, e o ministro foi muito feliz em colocar que eles não têm que achar nada. Quem tem que achar é o governo brasileiro através das suas instâncias, né? Através do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Polícia. Não cabe uma interpretação. A interpretação é nossa.
houve uma forte ação do Ministério da Justiça nessa ação de articular, conversar, dialogar, pressionar as plataformas para que, primeiro, atendessem, que é o óbvio, né, as solicitações estatais, mas não só atender com agilidade, e haja vista que estávamos num momento de crise. Era um momento que você, para atender um determinado perfil, passar 2, 3 dias para responder, é uma morte. É uma ação que pode ser executada. Então, o imediatismo era necessário naquele momento. Então, fizemos várias reuniões, né? Também destacar a presença da assessora para assuntos digitais, doutora Estela, que nos ajudou bastante dentro dessa articulação. A gente vem nessa articulação há dezenas de anos, né, doutor Fernando? Com plataforma de telefonia, enfim. É muito difícil, porque o jogo é ter que engrossar para poder ser recebido, para poder repassar a informação. É um jogo, eles não ganham dinheiro, na verdade, com isso. Mas, assim, melhorou bastante o processo, eu acho que eles evoluíram também, mas temos que ficar vigilantes para isso, né? Eu acho que é uma temática que é muito importante os poderes constituídos estarem juntos nisso, discutindo, trazendo para uma visão do Estado brasileiro, e não só uma visão de polícia só, né? Porque é um problema que aflige a todos nós. Então, as reuniões com as plataformas foram muito positivas. Algumas disseram que simplesmente que não iam responder, ou mandavam um ofício dizendo que ia responder e não respondia, ou que não respondia de forma adequada, né? Tivemos uma ação da Polícia Federal que teve que derrubar uma rede de mensageria, né? Porque, enfim, não respondia ao Estado brasileiro. Eu não consigo compreender isso, mas, enfim, eu acho que eu sou old school, né? Sou velha escola demais, eu não consigo compreender certas coisas, né, na nossa sociedade. E aí, amigos, qual é o perfil, né, com que tipo de problema a gente está lidando? Qual é o perfil, né? Assim, várias perspectivas no plano, numa visão internacional, né? A gente não tem ainda construído, pretendemos construir, mas nós não temos ainda temos uma visão empírica, mas não temos uma visão científica desses últimos ataques. Existem vários estudos sobre os ataques que aconteceram nos anos pretéritos, mas atualmente não há um estudo ainda sobre isso. Mas a gente percebeu, e todo mundo sabe disso, que é uma ameaça muito fluida, né? Eu estava falando para o doutor Jaime que essa semana eu vi um vídeo numa determinada escola, num determinado estado, em que o menor estava num trabalho escolar normal, estava falando, 5 menores na frente falando sobre uma determinada temática, uma garota sentada na primeira banca, começou a rir do que ele falou, e ele pegou uma caneta, tirou do bolso, foi lá e esfaqueou a menina. A primeira canetada, digamos assim, foi no rosto. Como se pode evitar isso? Como é que se pode evitar isso? Né? Polícia pode evitar. O ataque de Blumenau, doutor Jaime, eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo, acho que era um vídeo mais compartimentado. O atacante, ele parou a moto, pulou o muro. Quando ele pulou o muro, depois de 7 segundos, passou a polícia militar. Era um muro, a polícia militar não percebeu, óbvio, não tinha como perceber. Ele durou 20 segundos dentro da escola e saiu. Qual é a ação de segurança pública que pode evitar um ataque com 20 segundos dentro de uma escola? É complexo isso. Talvez se tivesse um policial dentro, não podia evitar. Então, a gente tem que trabalhar nas causas, a gente tem que entender a ameaça, né? E estudar essas ameaças e buscar soluções duradouras para prevenir que elas aconteçam. Porque é complexo a ação policial. É imprevisível, né? Eles estavam utilizando fortemente, as crianças e jovens que estavam se preparando, eles estavam utilizando de tecnologia, que é o ambiente onde eles navegam. Mas é imprevisível. Como é que vai evitar um ataque desse que eu falei da escola? Impossível, né? Então, é uma imprevisibilidade muito grande. Os autores, eles possuem assim, uma diversificação gigante, tanto de faixa etária,
como de cultura, como de nível social. Então, é difícil a gente... precisamos estudar mais para a gente entender e ver se há tendências e conexões entre todos esses ataques, né? Há uma diversidade quanto às formas de engajamento. A gente tem várias possibilidades, né, que nós estamos estudando. Nós percebemos algumas ações, inclusive coordenadas. Vários menores em vários locais dizendo não vamos fazer tal coisa em um tal lugar em vários estados. E a gente teve que fazer uma operação que foi muito exitosa e realizamos a apreensão e prisão de todos eles. Então, o processo de radicalização ele vem sendo estudado pelo mundo todo, muito voltado ao terrorismo. Mas o processo de radicalização ele é um só. Você é radical para fazer terrorismo, é radical para atacar uma escola, é radical em política, enfim, é um processo que não é um processo que é rápido, é um processo, né, que você vai criando a radicalização. E aí, por isso que é tão importante o papel da escola e da família, porque ele tem que estancar isso daí, quando está no processo de radicalização. Eu pergunto aos senhores e senhoras, uma criança, um jovem, um adolescente, né, que fez um ataque a uma escola, ou que se preparou, quando ele tiver 18, 20 anos, ele vai ser o quê? A gente tem que refletir. Nós temos que observar esse menor de forma diferente, a gente tem que ter um acompanhamento psicológico, porque a gente não sabe se ele está fazendo isso na formação, o que é que ele vai fazer depois. Então, temos que estudar e ter uma visão também psicológica de auxílio a essas pessoas. Então, diversidade das maneiras, né, do ataque também muito grande. Um perfil do alvo é um perfil que vem se desenhando no mundo todo, mas ele também é heterogêneo. A dificuldade de ser identificado e aí a necessidade de ter palestras na escola, conscientização, né, porque a gente não pode... a própria escola e os próprios alunos têm que nos ajudar dentro desse processo, né? Enfim, uma série de características que a gente observa, né, que são estudadas. Essas características eu estou trazendo do professor Carlos Frederico, da PUC de Minas Gerais, um policial federal que estuda isso. Mas, enfim, há uma larga, né, casuística no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, em relação a como se dá esses ataques. E há também estudos, né, que mostram como essa ameaça, qual é o perfil da criança e adolescente em relação ao extremismo. Basicamente, de forma geral, né, a gente vê também que isso aconteceu no Brasil, mas ainda de forma empírica, a gente analisa, baixíssima autoestima, né? Normalmente sofreram bullying na escola, né? E isso diminui ainda mais a autoestima dele. Paranoia, né? O mundo todo está contra ele. Ele não se sente pertencente à sociedade, à escola e a grupos. E, em razão disso, ele quer ferir a sociedade, né? Então, isso também é muito importante. Normalmente são antissociais. Eles não circulam, né, pela escola. Claro, há casos que a gente vê, por exemplo, nos ataques que aconteceram na Maratona de Boston, um dos irmãos era extremamente sociável. Ele era um cara que era reconhecido na escola como um cara muito legal e ele foi radicalizado pelo irmão. Então, é um perfil geral, mas a gente tem que estar atento, né, que não é só o antissocial que vai realizar o ataque. Indivíduo obsessivo, inflexível e rígido em suas convicções e maneiras de agir. O processo de radicalização ele dá no fechamento da caixa, né? Ele fica naquela caixinha sendo autoalimentável, tanto por ele mesmo, pelo que ele pesquisa, pelo que ele lê, como também por amigos que têm esse mesmo perfil. Então ele deixa de ver o mundo como o mundo é. Ele começa a ver o mundo dentro daquela perspectiva. Que isso é muito complicado. Há casos também de perfis muito narcisistas, né? Traços de grandeza também, senso exagerado de justiça. Na verdade, caros amigos, ele está ali achando que ele está fazendo certo. Ele não está achando que está fazendo errado, né?
Ele está achando que a sociedade é cruel e ela está fazendo o papel dele da sociedade. O processo de extremismo, ele deixa de ver o mundo como o mundo é. Ele vê só naquela perspectiva. Sem o sentimento de pertencimento social, oprimido pelo Estado, né, pela família e pela sociedade. Daí o papel muito importante da família dentro desse processo. E apresenta ideias, juízos e discursos que assemelham a figuras tiranas, autoritárias e arrogantes. Amigos, eu como o doutor Jaime falou, eu sou nordestino, né, da Gema, pernambucano, tenho orgulho de ser nordestino e da tradição do povo nordestino de ter negro, de ter índio, de ter holandês, de ter português, de ter francês, enfim. Mas nós não temos no Nordeste cultura alemã e a gente percebeu que vários menores com suásticas e bandeiras nazistas dentro do Nordeste. Isso, para mim, como nordestino, é surreal. Eu até perguntei à minha filha, que tem 16 anos, vocês veem na escola o que é o nazismo? Porque não é possível que uma pessoa nordestina, né, admire o nazismo. Nordestina, brasileira, qualquer lugar, óbvio, né? Mas, em especial, para a minha cultura, eu fiquei abismado em ver isso. Menores e os pais não sabem que o seu filho está com uma bandeira nazista dentro de casa. Isso a gente tem que compreender que isso não é normal. Né? Seu filho, na minha casa, meu filho, eu sei tudo o que está acontecendo com ele. Quando ele tinha 8 anos, meus pais me passaram isso, né? Na rua, você não fala com estranho, né? A gente viu isso na nossa educação. E eu complementava. Na internet, você só fala com pessoas que você conhece, seus amigos da escola. Você não fala com outras pessoas. Mas quando ele tinha 7, 8 anos, eu estava passando na sala e vi ele conversando com uma pessoa. Eu digo, é seu amigo? Ele disse, é um amiguinho. Eu digo, ótimo. É da escola? Não. Como assim? Não é da escola e você conhece da onde? Não, eu conheci aqui. Eu digo, pode parar. Você não sabe se é seu amigo, você não sabe se é um menino, você não sabe... Ele já estava falando a escola que ele estudava. Enfim, depois disso, naturalmente, que eu instalei softwares já tinha para mais velha e instalei para ele, que ele estava começando a usar a internet, softwares de acompanhamento. A gente tem que saber que o filho, dentro do quarto dele, com o computador, ele está no mundo todo. Ele não está em casa. Então, a gente tem que acompanhar isso. Isso é papel da família acompanhar. Nós não podemos... Claro, cada vez menos tempos nós temos, cada vez mais fora de casa, o mundo cada vez mais competitivo, mais estressante, mas se nós não fizermos isso, tem consequências. De todos os aspectos, não é só para ataque. É consequência em relação à educação do filho. Quem educa o filho são os pais, né? E a gente tem que cumprir. Eu vi uma decisão, acho que foi uma solicitação do Ministério Público, acho que de São Paulo, que pediu a penalização pecuniária dos pais porque não estavam cuidando do filho. Achei muito interessante isso. Porque cabe aos pais, né, fazer essa primeira ação. Então, a metodologia do cyber, compartilhamento de todos os dados, evitar o retrabalho, como eu já falei. Também concentrávamos, o cyber, ele jogava sua rede tecnológica, identificava os perfis, faziam relatórios, mandava para as delegacias de polícia, para eles instruírem os inquéritos, pedir as buscas e realizar as apreensões ou prisões, o que fosse necessário. Então, nós intermediávamos também os contatos com as Big Techs para acelerar e ter a visão de quem estava colaborando e quem não estava, do caso que era emergencial e precisava, não era daqui a uma hora, precisava de agora, do caso que dava para esperar mais algum tempo, enfim. A gente fez também esse monitoramento e essa coordenação. Como a gente ia se comunicar, havia pressão da sociedade, uma pressão muito grande de saber o que é que a polícia estava fazendo. E a gente percebeu, e aí o Ministério da Justiça, os gestores das instituições policiais de forma geral, tiveram muita consciência de saber que nós não poderíamos incentivar o efeito contágio,
Então vamos reprimir isso aí, vamos relatar para a sociedade o que a gente está fazendo de forma geral, mas vamos saber o que passar, vamos estudar o que passar. Não dá para passar tudo, não é uma operação qualquer que a prisão e a divulgação vai gerar um efeito de que o criminoso vai dizer, não, a polícia está agindo, eu vou voltar atrás. Não é esse cenário, né? Então foi muito importante também essa questão da coordenação da comunicação. Trabalho com voluntariado na identificação de perfis. Tivemos policiais, eu vou mostrar os números, mas chegamos a 4.000 policiais. Policiais ligando, querendo trabalhar, querendo ajudar, querendo colaborar. E isso foi muito bonito de ver, né, as instituições policiais nessa tratativa. Claro, todas as polícias, a Polícia Federal, PRF, Bombeiro, enfim, as polícias judiciárias, todas elas, a área de inteligência fortemente. O Ministério da Justiça, nós temos 5 grandes centros de inteligência, então nós utilizamos de toda essa rede de inteligência, de segurança pública, de inteligência policial judiciária, de inteligência policial militar, de corpo bombeiro, enfim, de todas as redes, e focamos naqueles dias, naquelas semanas, todas as ações estatais. Esse próximo slide é o slide do canal de denúncia, né? Com a parceria com a SafeNet, nós chegamos a ter 8.427 denúncias, né? Sendo que, na verdade, foram 28.000, mas a gente viu que muita denúncia era repetida. A pessoa não sabia que tinha mandado e mandava de novo, enfim. Houve um pico, né, um pouco antes do dia 20, mas aí a gente montou uma estrutura e foi aumentando a estrutura para dar conta no processamento de todas essas denúncias. O que a gente analisa nesses últimos dias é que vem diminuindo muito, né, vem normalizando, a gente ainda está com a estrutura montada, houve uma determinação do ministro de continuar com a operação, de solidificar a operação para que o processo de prevenção continue, mas, é claro, numa visão menor, porque as nossas ameaças também, graças a Deus, diminuíram bastante. Então, a atuação das polícias, basicamente, identificação dos infratores, identificação, medidas judiciais para busca, apreensão, condução, internação provisória e derrubada de perfis e páginas, né? Então, quando a gente identificava um perfil que era um perfil que estava fazendo apologia e que não era necessário um processo investigativo, a gente derrubava. Quando era necessário, a gente deixava para que a gente aprofundasse a investigação e não só derrubasse a página, mas também realizasse a prisão e a busca. Então, também articulamos isso com todas as polícias. Para os senhores verem como foi complexo, durante essa caminhada, como a nossa eficiência aumentou muito nas plataformas de redes, uma determinada pessoa criou uma rede social e lá na criação dela, na entrada da rede, ele dizia, olha, essa página aqui é segura, a gente não informa nada à polícia, use aqui, de vez de usar as outras que a polícia está agindo, use aqui. Você vê o nível de absurdo, né? E aí conseguimos identificar, investigamos, prendemos, tiramos a página de circulação, a rede, não página, a rede social, colocamos inclusive o banner que tá na tela de página bloqueada, mostrando a força da polícia, mostrando que o Estado estava presente e agindo naqueles casos. E aí eu vou passar rapidamente nos números da Escola Segura, na dimensão do tamanho da operação. Todos os estados participando, cerca de mais de 4.000 efetivo, né, de policiais, as 27 delegacias, todas as agências de inteligência de todos os órgãos de segurança pública e 812 ações para remoção ou preservação de conteúdo de redes sociais. Também tivemos ações de inteligência, né, e também um efetivo empregado de ações de polícia judiciária, com quase 4.000 também, 3.798 policiais, mais 40 policiais civis, mais 10 do Cyberlab e 45 da Polícia Federal. Isso resultou, né, em várias apreensões, né, uma quantidade considerável com apologia ao nazismo, né, que identificamos isso nas apreensões,
muitas facas, muitas armas, né? Claro, uma parte disso não foi noticiado, uma parte foi noticiado de forma muito contida, né? Para que evitássemos o efeito de contágio. Várias notícias, né? Algumas delas extremamente preocupantes, né? Mas todas elas frutos da ação estatal para identificar e reprimir. Quais as lições nós aprendemos com todo esse processo, né? Primeiro foi 3, 4 semanas extremamente intensos. De manhã, de tarde, de noite e nos intervalos, né? Funcionamos 24 horas. Apesar do foco ser ataque à escola, não é no horário da escola. A investigação tem que ser antes, tem que evitar, né? Então, trabalhamos em regime de 24 horas, todo o tempo todo. Quais as lições nós aprendemos? Precisamos trabalhar em rede. E isso é uma lição que o mundo já sabe, não é para o ataque às escolas, é para o enfrentamento a fenômenos de criminalidade complexa. Temos que trabalhar em rede. Temos que trabalhar em rede em relação ao crime organizado, porque é complexo. Nenhum ente estatal individualmente consegue combater. Então a gente tem que se juntar. Apesar de, em alguns momentos, algumas instituições terem divergências, nossas convergências são muito maiores. Então a gente tem que se juntar para efetivamente enfrentar o problema, se pensando no curto, médio e longo prazo. Tem que enfrentar hoje, mas a gente tem que compreender, diagnosticar o problema e saber que tem soluções que não são para hoje. Tem soluções que são daqui a um ano. Tem soluções que precisam de iniciativa legislativa. E a gente integrado, o Estado brasileiro integrado, ele é muito mais forte do que qualquer tipo de crime ou de qualquer tipo de ação. Também percebemos que a gente tem que ter a iniciativa privada também para esse debate. Não é só o poder público, né? A iniciativa privada tem as suas responsabilidades. E a gente viu excelentes casos de participação de empresas ligando para a gente tem um software, cara, vocês querem usar? Vocês querem testar isso aí nesse momento de crise? Porque também na empresa privada tem pais, né, que também estão aflitos, né? Então, foi um momento da sociedade brasileira se juntar. Também percebemos o voluntariado, muita gente querendo trabalhar, muita gente querendo engajar nesse processo, né, de atuação estatal. É essencial o agressor não ter notoriedade, né? A gente não pode divulgar. Tem certas coisas que a gente pode até, num segundo momento, evoluir para protocolos, né? Chamar a área de imprensa para que a gente tenha protocolos em relação a isso, né? Não é só a boa vontade. Vamos ter protocolos em relação a isso, né? Vamos sentar, vamos ver o que é possível fazer, vamos ver o que é importante fazer para a sociedade brasileira. Compliance, a gente o tempo todo tem que ter controle. Eu não deixaria, doutor Jaime, meu filho ir para um shopping que naquele shopping dissesse, olha, esse shopping aqui é um lugar que não tem lei, você pode matar, você pode arrancar a cabeça, você pode estuprar, você pode fazer qualquer coisa. Aqui não tem lei, aqui não tem regulação. Eu não deixaria, né? Eu acho que nenhum de nós deixaríamos. Então, tem que ter algum nível de regulação, de atuação do Estado, de forma transparente, de forma democrática, de forma republicana, né? E o meu ponto de vista não é o ponto de vista político, o meu ponto de vista é o ponto de vista policial. Eu não admito uma empresa dizer que não, com uma decisão judicial, que não dá uma informação, que não pode dar, que não consegue dar. Se não consegue dar, então saia do Brasil. Na minha visão é essa. O Brasil não precisa de você. Mas, enfim, a gente precisa evoluir dentro desse processo. E qual a nossa missão, né? Como eu vou saber se completei minha missão? Será que a gente completou a missão? Na verdade, senhores, se a gente está respirando, é porque ainda não terminou. E o mundo hoje é um mundo complexo, é um mundo globalizado, que as coisas boas e ruins, eles são espalhadas no mundo todo, e nós temos que estar muito atento a esses processos. Nós temos que, em vários momentos, sair da nossa caixinha e observar o mundo com essa complexidade que o mundo precisa ter. E nos reunir, trabalhar em rede, trabalhar com ações que mostrem a força e a competência do Estado brasileiro e também buscar para ser vitorioso, uma frase de Sun Tzu,
homem de inteligência, sempre fala em Sun Tzu, né, doutor Fernando? Para ser vitorioso é preciso ver o que não está visível. O que nós ainda não enxergamos. A gente precisa estudar para a gente perceber o que a gente ainda não conseguiu visualizar. Porque com certeza tem. E a gente ainda não sabe. Porque essa complexidade é muito grande, né? O mundo virtual ele dá muitas potencialidades. Essa onda de radicalização, eles estavam concentrados nas esteiras da internet que não eram visíveis. E hoje elas entraram para o mundo visível. Como a gente vai regular, como a gente vai enfrentar, como a gente vai prevenir, como a gente vai trazer a sociedade brasileira para estar do lado do Estado brasileiro, para enfrentar de uma forma completa e definitiva e sistemática essa problemática. Eu agradeço, pontualmente segui o tempo que foi me dado. É um grande prazer debater sobre isso. Não existe dono da verdade em relação a isso. A gente tem que socializar o conhecimento, discutir, debater e chegar a responsabilidades e missões institucionais para que a gente possa ter uma convergência, um foco dentro da ação estatal. Muito obrigado e à disposição, doutor Jaime. O agradecimento é nosso, doutor Romano Costa. Eu vou deixar para fazer as considerações para o final e vou passar a palavra para o doutor Rogério Varela. Vou ler aqui rapidamente o seu currículo, como eu disse antecipadamente, de forma resumida. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, em 1996, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba e doutor em Direito Constitucional na Universidade de Coimbra, em 2010. É conselheiro federal da OAB, é professor titular do Centro Universitário de João Pessoa, é membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário de João Pessoa e atualmente é conselheiro nacional, um dos representantes da OAB no nosso colegiado, é presidente da Comissão da Infância, Juventude e Educação e é o ouvidor nacional. Então, com a palavra, o doutor Rogério Varela. Muito bom dia a todos os presentes, estejam aqui fisicamente, estejam no plano virtual. Quero, antes de mais, agradecer ao convite que me foi formulado pelo conselheiro Jaime. Quero dizer que mais do que todo o momento que vivenciamos de estrita delicadeza, de estrito cuidado, nós temos aqui a certeza de que todos estão irmanados com o propósito de, dialogando, a gente conseguir construir saídas e alternativas em prol da segurança das nossas escolas, das nossas crianças, e é isso tudo que nos move. Eu quero dizer que o doutor Jaime me deu uma missão bastante inglória. Falar depois do doutor Romano Costa é algo que realmente me traz muita dificuldade. Mas a missão que me foi confiada era uma missão de falar de forma mais breve, bem mais breve do que o nosso principal expositor de hoje, que é o doutor Romano, fazer uma breve manifestação e formular alguma pergunta. Essa era a missão que me foi confiada. Mas, na verdade, eu compreendi ao longo da manhã de hoje que, longe de ter essa missão principal, o que eu recebi hoje foi um presente. Talvez pela passagem no meu primeiro ano aqui nesse conselho. Hoje faz um ano que eu tomei posse. Dia 10 de maio eu tomei posse aqui, representando a OAB, e recebo do conselheiro Jaime, por meio também da bela palestra do professor Romano, um presente. Acabei de receber um presente, porque dizia o professor Canotilho que nós devemos ter o aprendizado contínuo. O aprendizado é uma tarefa diuturna, uma tarefa interminável. Enquanto nós respiramos, nós não terminamos a missão. Enquanto respiramos, ainda temos que continuar aprendendo. E hoje eu estou aqui numa missão fundamentalmente de aprendizado para mim. E acho que é aprendizado para muitos de nós, que podemos usar tudo que foi explanado já em prol da sociedade brasileira. O que me fez também lembrar da manifestação belíssima do nosso expositor é que talvez nós tenhamos que criar uma ideia de cultura de paz nas escolas. Nós devemos, talvez, criar o que Habermas chamava de comunidade constitucional inclusiva.
é uma ideia que perpassa o direito, perpassa a filosofia, perpassa a sociologia, numa perspectiva, pelo menos, de vários autores, em vários quadrantes, em vários tempos. A gente fala de Habermas com relação à comunidade constitucional inclusiva, mas a gente não deixa de falar também da ideia de tolerância, da ideia de fraternidade, da ideia de solidariedade, ou também ainda a ideia de hospitalidade com Jacques Derrida. Então, nós temos vários olhares sobre esse tema. Mas só um registro, que a tolerância, a gente está vivendo um mundo de muita intolerância. Mas aqui não seria aquela ideia clássica de tolerância, porque a ideia clássica de tolerância, já dizia Bobbio, passava por uma pressuposição de supremacia do tolerante para com o tolerado. Não é a ideia de tolerância clássica, é uma ideia moderna de tolerância, uma tolerância entre iguais. É você entender que não há o tolerante que está acima e que está certo, mas que tolera o erro do tolerado. Não é isso. É uma ideia de igualdade, de real igualdade. E a real igualdade perpassa uma ideia de tolerância enquanto hospitalidade, enquanto hospedar a ideia do outro e entender que o outro, por mais que tenha um mundo de evidência com a qual eu não concorde, eu tenho que dialogar com ele para tentar, nesse diálogo, estabelecer um caminho, talvez, de chamamento daquela pessoa para a realidade, tirá-lo daquela microcaixinha, como disse o professor, que tem feito tanto mal a ele, e permitir que ele tenha outros olhares. Se eu não dialogar com ele, vai só dialogar e vai sempre continuar dialogando com aquelas pessoas que só pensam aquela ideia muito específica de mundo, uma mundo de evidência muito restrita. Então, eu preciso ter o olhar aberto para a ideia de tolerância, a ideia de hospitalidade, a ideia de fraternidade e a ideia de solidariedade. Então, é isso um pouco que eu consegui compreender da belíssima exposição. Eu fiz um texto escrito, eu me peço vênia para também fazer uma breve leitura desse texto. A gente em Coimbra tem muito disso. Os professores de Coimbra fazem sempre uma mescla entre o texto escrito e uma breve fala. E eu quero, então, começar parabenizando o doutor Romano pela belíssima exposição, tá? E também na pessoa do conselheiro Jaime, parabenizo toda a sua equipe da comissão, que vem conseguindo, nesta e nas 10 edições anteriores do projeto, pautar temas importantes para qualificar a atuação do Ministério Público Brasileiro e viabilizar o intercâmbio de informações com profissionais de grande conhecimento teórico e prático, aliado a uma vivência muito próxima no enfrentamento das questões colocadas para debate. Muito me honra o convite para participar desta edição, 11ª, que elegeu o tema que há muito me preocupa. O ambiente escolar deve ser aquele onde a criança encontra oportunidades para se desenvolver de forma sadia, de forma saudável, formando laços fraternais e aprendendo a arte de conviver de forma honesta e cidadã na sociedade. Aprender a conviver com as diversidades. Aprender a conviver com aquele que pensa de forma diametralmente oposta à minha forma de pensar. Nas palavras do educador português José Pacheco, reconhecido mundialmente por seus projetos e métodos inovadores, a escola deve ser um centro, deve ter por centro a relação, ou seja, o vínculo cognitivo, afetivo, emocional, estético, ético, espiritual que se contrai com alguém ou com algo, fecha aspas. Nada mais contraditório, portanto, do que ser assassinado dentro da própria escola. O desconforto causado apenas por imaginar crianças da primeira infância recebendo golpes de arma branca dentro de uma creche precisa, no âmbito do sistema de justiça e do sistema de segurança pública, se transformar em energia e determinação dos seus integrantes para cumprir aquilo que determina a Constituição Cidadã no seu artigo 227, que a todos ensina que é dever da família, da sociedade e do Estado colocar crianças e adolescentes a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. São incalculáveis, minhas senhoras e meus senhores. No processo de aprendizagem, são incalculáveis os danos causados a um estudante que sofre intimidação sistemática no ambiente escolar, o chamado bullying.
definido pelo artigo 2º da Lei 13.185, de 2015, como ocorrência de violência física ou psíquica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação. Bem disse o doutor Romano, nosso expositor. Na nossa época, isso era resolvido de uma maneira diferente. A gente tem que entender que as épocas têm seus aperfeiçoamentos, avanços e retrocessos, idas e vindas. Há um processo muito sinuoso na construção da história. E esse momento atual é um momento de muita delicadeza, porque os bullings de hoje não são resolvidos mais, como resolvia-se outrora. Eu não estou também, como disse nosso expositor, a fazer juízo de valor, da forma que nós fazíamos essas resoluções no passado. Mas o que era concreto é que havia resolução. E essa era uma resolução que não trazia danos em maior intensidade para a sociedade como um todo. Era algo resolvido de forma mais menos traumática, talvez, do que os dias presentes. Nesse contexto, mais do que urgente a efetivação da Lei 13.935, de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica, nós não podemos deixar de efetivar essa norma. É uma norma que a gente tem que seguir a ideia da máxima efetividade normativa. Nós não podemos perder de vista que nós temos que aprimorar e melhorar o acompanhamento psicológico e psiquiátrico das nossas crianças em estado educacional. Somente com a estruturação e a atuação dessas equipes multiprofissionais que a grande maioria dos estudantes brasileiros terá acesso a ações mais efetivas de mediação e de prevenção da violência. Como bem disse o nosso expositor, uma ação feita em 20 segundos não teríamos condições de inibir. O trabalho tem que ser efetivamente preventivo. E um dos elementos centrais para esse trabalho preventivo é um fortalecimento mental, psicológico, daquela pessoa cujo perfil nós vimos na exposição, que é um perfil de uma pessoa atormentada, é um perfil de uma pessoa que está passando por uma necessidade extrema de ser ouvida e de ser aconselhada para seguir um caminho melhor. Enfrentamos um período desafiador, pois enquanto os casos de intimidação sistemática no ambiente digital, conhecida como cyberbullying, existem também dúvidas até mesmo quanto à conveniência de alunos portarem smartphones nas salas de aula. São vários os países que estão caminhando para a proibição de smartphones em sala de aula. A ferramenta tecnológica que permite ao estudante mais aplicado pesquisar por fontes de conhecimento em diversas bibliotecas leva a parcela mais dispersa da turma para universos muito distantes da linha de raciocínio conduzida por este mesmo professor, seduzidos pela técnica de controle da atenção conhecida por rolagem infinita. Seja ou não permitido o uso desses e de outros dispositivos em sala de aula, a tecnologia não pode ser instrumento de intimidação dos professores. Cortes de vídeos gravados, às vezes de forma clandestina, com trechos isolados de aulas ministradas por docentes brasileiros, têm sido utilizados para denunciar o que seria uma postura indecente ou doutrinadora desses profissionais da educação. Não me parece ser o melhor caminho para que se busque o aprimoramento das técnicas pedagógicas de determinado estabelecimento de ensino. Durante 25 anos da minha vida, eu fui professor. Então, eu já presenciei, lá em João Pessoa, um professor com 80 anos de idade, que estava médico, já é falecido, e estava explicando que, ao longo da história da medicina, em dado momento histórico, se entendeu que ele falava sobre, professor de medicina legal, falava sobre questões ligadas à sexualidade, e aí ele disse que, em dado momento da história, foi considerado o homossexualismo como sendo uma doença. Ele fez um registro histórico e depois disse que isso
foi alvo de superação pela moderna medicina. O aluno gravou aquela primeira parte e expôs só a primeira parte de forma descontextualizada, e essa pessoa com 80 anos foi demitida. Então, a gente tem que tentar criar um ambiente de segurança para todos, para os alunos e também para os professores. Um sistema de defesa e de respeitabilidade mútua. O professor tem que respeitar o aluno também tem que respeitar o professor. Porque se ele não respeitar o professor, não vai respeitar mais ninguém na sociedade. Se ele não respeita pai e mãe, não respeita o professor, ele não vai respeitar a sociedade. E essa pessoa tem um potencial muito grande de depois, não respeitando pai, mãe e professor, ser um transgressor social. E esse transgressor social pode trazer muitos males para a sociedade como um todo. Também é isso que a gente tem que observar também. O ato de apontar uma câmera para o professor e afirmar de forma desafiadora que não pode mencionar algo durante uma aula é, no meu sentir, uma violência flagrante, até em respeito ao princípio da liberdade de cátedra. O cumprimento pelos estabelecimentos de ensino do dever de estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas, incluído o que foi na Lei 13.663, de 2018, e também no artigo 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, passa pelo necessário respaldo do trabalho desenvolvido pelos educadores. A cultura do respeito se promove também pela repressão, no âmbito escolar, por meio de instrumentos disciplinares, a condutas inadequadas dos estudantes. Então, nós temos que valorizar o professor e nós temos também que ter elementos de diálogo com o aluno, de acompanhamento psicológico, como eu disse, mas também de hipótese de reprimenda quando ela se mostrar necessária, para que a pessoa possa compreender, dentro do seu momento educacional, do seu momento construtivo, que você tem consequências dos atos. Né? É importante que ele compreenda a lidar com não. É importante que ele compreenda a lidar que nem tudo que ele faz é certo. Se ele faz algo que é certo, ótimo. Se ele faz algo que é errado, tem que haver uma educação para que ele possa aprimorar e, a depender da gravidade do caso, tem que haver uma reprimenda para que ele entenda que não deve repetir aqueles atos. A ninguém interessa professores intimidados ou atuando de forma acovardada na exposição dos diversos componentes curriculares de caráter obrigatório, previsto na Base Comum Curricular Brasileira. Como adverte José Rui Lozano, aspas abertas, quando se impede ou se dificulta o trabalho dos professores, a mente fértil e atormentada dos adolescentes vira presa fácil de discursos radicais, tão mais sedutores quanto mais violentos. Eles são atraídos por valores contrários a qualquer vínculo social solidário. Racismo, misoginia, homofobia e apologia às armas são temas comuns em fóruns virtuais e chats de jogos online, entre outros espaços, fecha aspas. Doutor Romano, temos muito a avançar nas políticas de segurança pública no Brasil, mas preciso registrar aqui o impressionante esforço que nós vimos aqui na manhã de hoje, da Senasp, na articulação das estruturas de segurança pública de todo o país, e assim contornar a crise das últimas semanas. A disponibilização de canais eletrônicos para remessa de informações pela sociedade, com a criação em curto espaço de tempo de uma estrutura com mais de uma centena de profissionais, nós chegamos a quase 4.000, apenas para executar a análise de tais informações, é uma demonstração clara da importância dessa instância de articulação vinculada ao Ministério da Justiça. O tamanho dessa força-tarefa criada de forma emergencial, responsável pelos êxitos da Operação Escola Segura, seguindo o modelo de outras ações nacionais da Senasp, a exemplo da Operação Luz da Infância, demonstra também como seria impossível aos estados e aos municípios enfrentarem sozinhos, de forma adequada, essa problemática das ameaças às escolas realizadas por meio de serviços de internet. O poder de amedrontar a comunidade escolar, localizada em uma pequena cidade do Amazonas, proporcionando
proporcionado por empresas que exploram de forma predatória o ambiente digital está ao alcance de um adolescente que reside em Porto Alegre, em Lisboa ou em qualquer outra cidade do planeta. Estruturas locais, portanto, pouco podem sozinhas produzir um enfrentamento desse tipo de fenômeno. O meu tempo já esgotou. Eu tinha formulado 2 perguntas ao Dr. Romano, mas a exposição dele foi tão brilhante que ele foi respondendo as minhas perguntas e eu fui riscando aqui, respondendo antecipadamente as minhas perguntas, eu fui riscando aqui as perguntas que iria ele formular. Então, caminhando para a minha finalização da minha breve passagem, eu quero voltar meu olhar para o conselheiro Jaime e dizer: conselheiro Jaime, quero, por fim, agradecer a eleição de um tema tão caro à Comissão da Infância, Juventude e Educação, a CIG, do CNMP. As reflexões desta manhã, com certeza, ajudarão muito a conduzirmos ações que permitam ao Ministério Público Brasileiro, inclusive no âmbito do nosso GT, que foi criado recentemente. Nós criamos recentemente um grupo de trabalho interinstitucional de combate à violência escolar, instituído pela Portaria 154/2023, de 27 de abril do corrente ano, com o objetivo de elaborar e executar estudos, colher dados e apresentar propostas voltadas ao aprimoramento da atuação do Ministério Público a atuação do Ministério Público no combate à violência escolar. Então, teremos aqui um repositório para o nosso grupo de trabalho, com a sua bela exposição de muitos elementos que irão contribuir e auxiliar o CNMP e o CNJ, porque o CNJ fez idêntica iniciativa da nossa, criou também um grupo de trabalho com relação a essa mesma preocupação. Então, quero dizer que é uma honra poder contar com a participação de Vossa Excelência no referido GT, seu nome já está inserido no nosso grupo de trabalho. Fico à disposição para eventual questionamento direcionado pelos participantes quanto às ações da CIG com relação a esse tema. Muito obrigado. Agradecemos, doutor Rogério Varela. Realmente o tema é por demais apaixonante, infelizmente, né? A nossa maior felicidade seria não falar a respeito disso, que a gente não estaria preocupado com um problema tão grave. Porém, a gente fica limitado ao tempo que a própria apresentação exige. Nós temos muitas pessoas, já fui informado aqui, que nos acompanham nesse instante virtualmente. A gente não pode seguir aí pela manhã adentro, infelizmente, né? Porque nós tivemos aqui exposições fantásticas. Agradeço por demais o doutor Romano, agradeço por demais o doutor Rogério Varela. Eu queria, já me encaminhando para o final e para os agradecimentos, eu queria fazer uma leitura e também um agradecimento dos participantes. Vou começar pelos nossos convidados externos ao Ministério Público, agradecer a doutora Fernanda Camargo, delegada da Polícia Federal, o coronel Deusdete Vieira, coronel bombeiro militar, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela aproximação do Corpo de Bombeiros Militares, né, que aqui também representa a coronel Mônica de Mesquita, e para registro nosso e para alegria também, é a primeira comandante mulher de um Corpo de Bombeiro Militar no Brasil. É algo espetacular, a gente consegue avançar também com essa temática que muito interessa as leads aqui do Ministério Público. Cumprimentar o professor Francisco Coelho Júnior, professor doutor da Universidade de Brasília. Venho repetindo isso com frequência. Nós temos que trazer as instituições de ensino para perto para cuidar da segurança pública. O doutor Romano falou muito bem, né? A educação é base para o resto todo. A educação que começa em casa e que é fortalecida na escola. A doutora Ania Rampon, assessora institucional do Delegado-Geral de Polícia Civil, muito obrigado pela sua presença. O doutor Alexandre Paturi, secretário executivo de Segurança Pública do DF, meu amigo de muito tempo, trabalhamos juntos no Ministério Público Militar no início dos anos 2000. O doutor Fernando César Costa, delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, que eu conheci menino em Recife com 8, 10 anos.
O policial Maurício Dias Teixeira Neto, muito obrigado pela sua presença, pela participação da Polícia Rodoviária Federal. Queria agradecer também à doutora Marilene Carvalho, subcorregedora do Ministério Público da Paraíba, muito obrigado pela sua presença. Doutora Anne Caroline Moreira, promotora de Justiça do Ministério Público da Paraíba. Doutora Tereza Ribeiro, promotora de Justiça do Ministério Público do Maranhão. Já aproveito para mandar um abraço para o meu procurador-geral, doutor Nicolau. A doutora Ana Carolina Cordeiro de Mendonça, que também acompanha o Ministério Público do Maranhão. Doutor Nísio Tostes, chefe de gabinete do Ministério Público do DF Territórios, que já acompanha a gente com todas essas temáticas de segurança pública de uma vida inteira, porque sempre atuou na promotoria da Polícia de Justiça Militar do DF, a doutora Fernanda Moraes, promotora de Justiça do Ministério Público do DF, o doutor Coimbra Neves, chefe de gabinete do Ministério Público Militar, do Procurador-Geral, doutor Antônio Pereira Duarte, meu Procurador-Geral, que aqui também mando um abraço para ele e não me canso de elogiá-lo pela qualidade do serviço que está sendo feito à frente do Ministério Público Militar. A doutora Fernanda Balbinotti,